Essa é a parte 4 do resumo de Kiseiju Sei no Kakuritsu, episódios 10, 11 e 12. O Shinichi percebeu o perigo, então ele saiu da sala. Nesse momento, o Hideo quase acertou um golpe na Yuko. Ela pegou uma garrafa de thinner e jogou nele, e o líquido acabou caindo numa região sensível, causando uma queimadura. Yuko aproveitou para escapar pela janela. Depois ela pulou na direção de uma árvore que amorteceu sua queda. Imediatamente os alunos correram para ajudá-la. Em seguida, 3 pessoas foram ver o que estava acontecendo na sala de artes. O Hideo ainda estava sofrendo com as células mortas e não conseguia voltar para sua forma humana. Os 3 homens apareceram e foram mortos num piscar de olhos. Alguns funcionários viram os corpos e correram para alertar os outros. O Migi avisou que o Hideo estava indo para a sala do Shinichi. Sendo assim, ele voltou correndo. Porém, devido à multidão, ele teve que sair do prédio junto com os outros alunos. Quando ele ficou sabendo que o Hideo estava na sala da Satomi, ele foi correndo outra vez. Alguns alunos fugiram, outros foram vítimas da chacina. O Shinichi ficou tão abalado que nem conseguia respirar direito. Após ele se acalmar, ele se concentrou em sua audição e ouviu as pessoas daquele andar. Então ele foi até um corredor onde encontrou a Satomi. O Shinichi se aproximou e os dois se abraçaram. Ele chamou os outros para fugirem pelo corredor que ele veio, mas os rapazes ficaram com medo do Shinichi e saíram correndo na frente. Ao virarem no corredor, eles foram mortos. Assim, o Shinichi e a Satomi correram para o outro lado. Eles ficaram numa sala, mas quando o Hideo se aproximou, o Shinichi pulou pela janela de uma altura muito alta, mas eles ficaram bem. Depois a Satomi ficou junto com a polícia, e como o Shinichi estava se sentindo culpado por não ter feito nada antes, ele estava determinado a acabar com o Hideo. Mas o Migi o aconselhou para deixar a polícia resolver, pois eles dariam conta. No entanto, os primeiros policiais foram mortos, já que balas simples não o matavam. Era necessário decapitá-lo, destruir seu coração ou deixá-lo muito ferido. O Hideo estava indo para o terraço, então Shinichi pegou uma pedra e também foi para o alto de um prédio. Assim que o Hideo saiu, o Shinichi preparou seu braço para fazer o arremesso. Quando ele arremessou, o Hideo até sentiu a presença da pedra, mas não conseguiu desviar. Dessa maneira, ele foi morto ao ter seu coração destruído. Ele já estava no chão quando os policiais chegaram. Depois o Shinichi ficou só observando. O massacre na escola resultou na morte de 17 pessoas, e a polícia não revelou a verdade sobre os parasitas. Numa discussão sobre ajudar a polícia a capturá-los, o Migi recusou, já que ele pensa somente na própria sobrevivência e não é aliado de ninguém. O governo estava conversando sobre revelar a verdade para a população. Eles tinham uma forma de distinguir os humanos dos parasitas. Eles também sabem das habilidades dos parasitas, inclusive que se uma parte do corpo ficar do tamanho de um fio de cabelo, ela perde a inteligência para retornar à sua espécie. Ou seja, se cortarem um fio de cabelo de um humano, nada acontece, mas se for um parasita, o fio se contorcerá por alguns segundos antes de morrer. Após voltar às aulas, o Shinichi e a Satomi fizeram as pazes e ela agradeceu. Ela nem conversou muito sobre a altura que ele pulou. O governo não revelou a existência dos parasitas, mas agora na cidade as pessoas estão se cumprimentando puxando o cabelo uma das outras. Depois 2 pessoas estavam no encontro, e a garota puxou o cabelo do homem. Eles começaram a se mexer e morreram. Ela ficou sem acreditar e em seguida foi morta e comida com a ajuda de outro parasita. O Shinichi já tinha falado sobre as vibrações que indicavam uma pessoa perigosa, então a Kana pensou que ele também poderia ser. Ela tentou puxar o cabelo dele, só que ela foi impedida, mas em seguida ele deixou ela puxar e nada aconteceu. Aí ela guardou o cabelo em um pano. O Shinichi pensou em falar a verdade pra Kana, mas não é a vontade do Migi. Ela foi aconselhada a ficar longe dele para evitar dar de cara com algum monstro. Então ela falou que se ela sentir a vibração em outra pessoa, ela vai puxar o fio de cabelo e verificar. Nesse momento o Shinichi se descontrolou e disse para ela não fazer isso, pois é muito perigoso. Depois ele saiu para conversar com o Migi e a Satomi viu os dois juntos. Ela perguntou se a Kana acha que o Shinichi está diferente de antes, mas como ela não vê com frequência, ela disse que não viu diferença. Enquanto isso, o Migi falou outra vez pro Shinichi ficar longe da Kana, já que ela suspeita dele. Mas se ele não a ajudar, ela poderá se envolver no encrenca. Ele vai tomar mais cuidado com o que fala. Aí corta a cena para um homem que entrou no escritório da Yakuza e começou a matar todo mundo. Ele estava fazendo um experimento para saber até onde os parasitas podiam lutar contra um grupo armado com pistolas e armas cortantes. Após ele sair do prédio todo ensanguentado, 3 pessoas tiveram a brilhante ideia de o perseguir. Uma delas acabou sendo pega. Assim o parasita trocou de aparência. A notícia do massacre se espalhou e o Shinichi ficou na dúvida se era um parasita, porque até então eles só matavam para se alimentar. Foi revelado que o massacre foi uma ordem de outra pessoa. Shinichi e Satomi foram no encontro ver um filme. Depois ela falou que ainda está traumatizada
traumatizada pelo que aconteceu na escola e ela insiste em dizer que ele está diferente. Quando eles estavam no parque, um garotinho desejou mal para sua mãe. Nesse momento, Shinichi se lembrou de sua mãe e sentiu dor no coração. Ele disse que ficou difícil de respirar, mas logo voltou ao normal. Isso acontece quando ele sente que o Migi se tornou parte de seu coração, mas o sentimento de gostar da Satomi é do Shinichi. Eles se aproximaram e finalmente saiu o beijo. A Kana viu essa cena e foi embora. Ele se despediu e a Satomi gostou do beijo, mas ela chorou porque sabe que ele não é mais o mesmo. A Kana ligou pro Shinichi e marcou de se encontrar com ele para fazer um último pedido, só que o Migi avisou que no local tinha 8 parasitas num grupo de pessoas, e um dos parasitas identificou o Shinichi, mas não estava interessado nele. A dúvida do Shinichi é porque um parasita está se candidatando a prefeito, ele não gostou da ideia. Depois a Kana apareceu, mas não é mostrado o que ela pediu. No dia seguinte, Shinichi e Migi conversaram sobre o parasita político. Eles acham que ele está querendo assegurar um porto seguro e uma fonte de comida para os parasitas. O Migi aconselhou a não lutar contra os parasitas, só que o Shinichi voltou naquela região só para saber quanto eles são. Ele se encontrou com a Kana e falou que queria ter uma conversa séria com ela em outro momento, já que eles foram interrompidos pelo Mitsu, o que levou o Migi a pensar que o objetivo do Shinichi era só falar com a Kana, então ele pediu para não arriscar a vida dele. É para ele tomar cuidado, senão o Migi vai acabar matando alguém. Durante a noite, Kana sentiu uma presença e foi atrás na esperança de ser o Shinichi, mesmo tendo quase certeza que não era, e por sorte ela conseguiu sair viva. Eles se encontraram num lugar deserto e ele verificou se o Migi estava dormindo, assim ele conseguiu contar toda a verdade sobre os parasitas. Ela não acreditou e pediu para ele provar, mas como o Migi estava dormindo, não teve como. Mas já que o objetivo era manter a Kana segura, ela disse que consegue diferenciá-lo dos monstros, então só ia se aproximar do Shinichi. O parasita acabou sendo eleito, agora eles têm mais uma preocupação. O Shinichi e a Satomi passaram pela Kana, mas como ele não percebe sua presença, ela ficou bem chateada. Porém, o Migi percebeu, e no outro dia avisou o Shinichi que ela passou a emitir um sinal que permite os parasitas saberem sua localização. Ela só emite o sinal quando se concentra bastante, e a área de cobertura é pequena. Nesse momento, o Shinichi revelou que contou a ela sobre o Migi, e o convenceu a se mostrar para ela. Eles iam se encontrar, porém o Migi avisou que tinha 2 parasitas se aproximando, então Shinichi ligou pra Kana e mudou o local de encontro. Em seguida, ele fingiu estar falando no telefone para não levantar suspeita. A Kana saiu sem avisar para ir atrás do Shinichi pensando que era ele. Entretanto, ao entrar num prédio abandonado, ela deu de cara com o parasita se alimentando. Ela ficou assustada e foi atingida ao tentar fugir. Ela estava prestes a ser morta. Sua esperança era que o Shinichi aparecesse. Quando ela estava quase saindo do prédio, ela viu o Shinichi, mas foi tarde demais e acabou sendo perfurada no peito. Vendo a Kana caída em sua frente, ele ficou muito bravo e disse pro Migi cuidar da defesa. Então ele mesmo partiu pro ataque e conseguiu derrotar o parasita muito rápido, o jogando na parede e arrancando seu coração. Até o Migi ficou impressionado. Ela ainda estava viva e falou sobre um sonho em que ele a segurava nos braços, mas logo em seguida ela morreu. O Shinichi foi em seu funeral e 2 homens suspeitaram de que 2 parasitas lutaram um com o outro, pois o estrago causado não poderia ter sido feito por um humano. O Shinichi se sentiu culpado pela morte dela, mas o Migi disse que era só questão de tempo. O Mitsu apareceu e bateu no Shinichi por ele não conseguir proteger a Kana. Ainda disse que ele não é humano, que nem conseguia derramar uma lágrima. Ele acabou revidando, mas decidiu não continuar para não acontecer o pior. A morte da Kana fez o Shinichi refletir se ele ainda é humano. E esse foi o vídeo. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e fui! Agulho preto, Never City, com my shadow. Foragem, pop, mal, eu uso bigolaro. Baby, coach uma vez e também vai traco. Endo suprime, roving, to valley. All on the floor.